Graça e paz sobre a tua vida. Mais um dia, mais uma reflexão, que mais um tempo para a gente repensar nossas vidas. Repensarmos no sentido de vivermos a plenitude da vontade de Deus no nosso dia a dia. Nós precisamos entender que o reino de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, não é algo que a gente vive parcialmente. Não é religião, não se trata de religião, mas se trata de compreendermos, entendermos quem somos, o que recebemos de Deus e vivemos neste mundo conforme a vontade e o propósito de Deus. Quando nós nos colocamos diante do Pai, quando nós nos colocamos diante de Deus com um desejo ardente, de conhecer a sua vontade, de compreender o seu querer, de entender seu plano e seu propósito, o nosso entendimento é aberto, ele nos fala, ele nos ensina e ele nos conduz nessa jornada. Não para sermos religiosos, mas para vivermos o seu reino de forma plena, 100% do tempo, em todo lugar, em todo tempo, com todas as pessoas. Independente do que estejamos fazendo, passando ou padecendo. Isso que nós precisamos entender. O reino de Deus não se vive de forma departamentalizada. Não são algumas horas do nosso dia, não são os nossos momentos de reunião, de culto, de missa ou de qualquer evento religioso que possamos criar para atender a nossa consciência, a nossa necessidade, para satisfazer a nós mesmos, para buscarmos a nossa própria salvação, no sentido de querer resolver os nossos problemas. O reino de Deus não é para vivermos dessa forma. Deus não existe para satisfazer os nossos desejos, para atender às nossas necessidades. Temos que entender essas coisas. Se não entendermos, nós vamos continuar vivendo uma religião. O que precisamos entender e compreender? É fundamental entendermos que a questão da forma de pensar, da maneira de viver, não é um privilégio só nosso, ou um defeito só nosso. Os próprios apóstolos, logo no início, eles também tiveram o mesmo entendimento equivocado, pensando que Jesus veio com um único propósito. E a intenção e o desejo deles, a preocupação deles, era simplesmente restaurar o reino de Israel. Como sabemos disso? Lendo nas Escrituras. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, justamente existe esta ocorrência, esta citação, que fala sobre depois que Jesus ressuscitou, que encontrou com os apóstolos várias vezes, que ensinou, e numa dessas vezes, eles perguntaram para Jesus, é o tempo de restaurar o reino de Israel? Ou seja, de devolver o poder para o reino de Israel, libertando dos romanos? Jesus respondeu dizendo, olha, que não competia a eles saber o tempo e época. Isto era uma decisão exclusiva do Pai. Mas eles precisavam entender que eles seriam revestidos do Espírito Santo. Seriam batizados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo os ensinaria, os conduziria e concederia o poder e a autoridade para que eles fossem testemunhas acerca do reino, não só em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e por todos os confins da terra. Precisamos entender estas coisas. Porque nós somos chamados, qual a razão da nossa existência? E como cristãos, como filhos de Deus, com o entendimento que temos das Escrituras, não estamos aqui para viver uma religião, mas para vivermos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que sejamos como seu Filho, que sejamos Cristo de Deus. Que sejamos aqueles que não estão preocupados em buscar os próprios interesses, em defender os próprios interesses, em viver para si mesmo, buscando a salvação de si mesmo, procurando resolver as paradas para
si mesmo. Nós não estamos aqui para salvar a nós mesmos. Quando nós entendemos que somos filhos, que a questão da salvação, a questão da eternidade, a questão do conhecer e do compreender, isso tudo é nos oferecido, é nos dado. Que nós não temos que correr atrás de bênção, correr atrás das coisas, mas simplesmente entender tudo o que recebemos, tudo o que somos, tudo o que fomos feitos em Deus, para sermos testemunhas. Recebemos o Espírito Santo com um único propósito, para que sejamos conduzidos nessa jornada de crescimento e amadurecimento, para expressarmos a obra de Deus em nossas vidas, para revelarmos as virtudes de Deus, para agirmos diante das pessoas como Deus, expressando as virtudes do Pai, expressando as virtudes de nosso Deus, que tem um único propósito: construir, fazer, estabelecer uma família. Uma família com todas as pessoas que se sujeitam e se submetem à sua vontade. Esse é o propósito. Que Deus tem para nós é muito melhor do que podemos fazer ou alcançar pelo nosso próprio esforço, querendo salvar a nós mesmos. Devemos ter o mesmo sentimento, o mesmo entendimento e a mesma disposição e a mesma vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, que esvaziou de si mesmo, abriu mão de quem era, veio para que nós pudéssemos alcançar. Ou seja, ele se ofereceu em nosso favor para que nós pudéssemos sermos reconciliados com Deus, conhecer a vontade de Deus e nos submetermos a essa vontade. Qual é a vontade do Pai? Que nós façamos a mesma coisa, mas que nos ofereçamos em favor das pessoas, para que conheçam a vontade de Deus, para que conheçam o plano de Deus, para que conheçam o propósito de Deus. Nós nos sacrificamos, nós nos oferecemos como uma oferta, para que o Pai possa operar em nós e através de nós, para que Ele seja revelado ao mundo e as pessoas possam conhecer da sua vontade e da sua vida. Esta é a razão do nosso viver. Não estamos aqui para buscar os nossos sonhos, para alcançar os nossos propósitos, para termos tudo o que sonhamos e desejamos. Temos que entender que o propósito da nossa vida é testemunhar do reino, é vivermos, é revelarmos o reino de Deus, é fazermos a vontade do Pai conhecida e expressa neste mundo através da maneira como vivemos, da maneira como nos relacionamos uns com os outros e como expressamos as virtudes de Deus através dos nossos relacionamentos. É isso que temos que entender, é isso que precisamos compreender. E quando nós nos oferecemos, fazendo nossa vida como uma oferta a Deus, nós só não vivemos de uma maneira que agrada a Deus, mas experimentaremos a verdadeira vida que Deus preparou e tem disponível para nós. Só assim andaremos de modo digno da vocação, cumpriremos o propósito e a vontade do Pai. Que possamos ter um entendimento acerca dessas coisas e nos sujeitarmos à vontade de nosso Deus e Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.